Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês aí, mais um estudo da lição. Chegamos aí à quinta-feira, onde vamos falar sobre as primícias do que dormem. Então, Cristo que é a nossa primícia. E também a gente vai aproveitar para já falar sobre sexta, que é um estudo adicional, apenas algumas perguntas e comentários envolvendo a lição, tá certo? Então a gente finaliza o estudo da lição hoje. Meus queridos, a lição de hoje, para a gente entender melhor, a leitura tem que ser feita de 1 capítulo 15, verso 20 e Deuteronômio 26, de 1 a 11. Se você assistiu a lição de quarta, vou deixar a tela como indicativa aí para vocês no final. Eu falei um pouco sobre a Páscoa, que foi o dia que Jesus morreu, havia essa festa, e Jesus ressuscitou no dia da festa das primícias. Então, quando essa festa ocorria, era ali o povo agradecendo a Deus pela colheita que iria acontecer. Então, a festa das primícias era os primeiros frutos que tiravam e ofereciam, né, apresentavam ao sacerdote para que ele abençoasse, como um simbolismo das bênçãos que viria no decorrer da colheita, para que Deus assim abençoasse e a colheita fosse farta. E o interessante é que os comentaristas, principalmente o comentário bíblico adventista, ele diz que esse molho das primícias da colheita tipificava Cristo. Por quê? As primícias ou promessa da grande colheita, que se seguia quando todos os justos mortos foram ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Então, a festa da colheita das primícias, que era um simbolismo, eram os primeiros frutos das bênçãos que seria a colheita, assim também Cristo, quando ele ressuscitou, e a gente já estudou aqui que também ressuscitou alguns santos, aquilo é um simbolismo do que vai acontecer no tempo do fim. Cristo, então, assim com a mesma voz que falou está consumado naquela cruz, ele chamará a muitos que dormem no pó da terra, e assim a colheita de Deus será abundante, amém? Porque eu creio que o número dos que irão se salvar também será grandioso. A Bíblia fala que o número dos que vão se perder é como a areia do mar, mas eu creio também que muitos irão se salvar porque aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então Cristo é a primícia porque ele simboliza os primeiros frutos ali do Senhor. Mesmo a gente sabendo que na palavra do Senhor apresenta no Antigo Testamento alguns que ressuscitaram e até alguns que o próprio Senhor Jesus ressuscitou, o filho da viúva de Naim, o filho ali do líder, né, do soldado, do centurião, e também a Lázaro que Jesus ressuscitou. Porém, a gente sabe que para eles não foi concedido a imortalidade. Eles ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer. E ali Cristo não ressuscitou de maneira imortal, né? Ele recebeu a imortalidade e assim também aqueles que ressuscitaram com Cristo foram viver com ele no céu. E assim aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição viverão com Cristo e passarão a esses 1000 anos onde há de julgar a terra e depois ocorrerá a segunda ressurreição e então aqueles que o negaram, não o aceitaram, serão que lançados sobre o lago de fogo, onde a Bíblia diz que isso é a segunda morte, está em Apocalipse. Então viveremos nesta nova terra que Deus está preparando para nós. Na lição de sexta-feira, esse estudo adicional, ele diz que até aqueles que não creem em Jesus têm uma dificuldade e seus estudos é para explicar por que tantas pessoas creram também na ressurreição de Cristo. E aí eles usam alguns argumentos contra os discípulos, como ele diz, por exemplo, que os discípulos estavam alucinados, os discípulos criaram uma expectativa tão grande com isso que imaginaram, né? Eles desmaiaram porque a consciência após ter sido tirada da cruz. Jesus tinha um irmão gêmeo também. Olha que tipo de argumento eles utilizam para poder negar a evidência da cruz. Queridos, Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a maior verdade deste universo. E essa deve ser a maior verdade que devemos pregar. De um Salvador que vive, que reina e que voltará. A Igreja Adventista tem como
tema, né? Até o seu nome é escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas a gente tem o nome Advento porque a gente crê no advento da volta de Cristo. Que você também creia e que essa promessa seja latente e essa esperança seja diária em seu coração, para que em meio às provas deste mundo você sobreviva e avance e testemunhe a outros que vale a pena crer e confiar no Senhor. Você crê nisso? Escreva aí, eu aguardo a volta de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por cada amigo que participou essa semana conosco no estudo. Que o Senhor abençoe a ele e a sua família, renove as suas forças, a sua alegria, o seu ânimo e a sua crença no Senhor e na sua volta. Cuida de nós e nos dê também uma boa preparação para que tenhamos um sábado abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.